compartilhar com vocês a palavra que Deus me deu nessa manhã, que está em 1 Pedro, capítulo 1, o 15 e o 16. Depois nós vamos continuar. Todo mundo junto? Mas começando aquele que nos chamou, sede-vos também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Altíssimo Deus, poderoso Pai, quero te agradecer pelas bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo louvor, Senhor Deus, nessa noite. Te glorificamos, exaltamos o teu santo nome, porque o Senhor está nesse lugar, Senhor, e queremos agora ouvir a tua voz, falar mais uma vez conosco, Pai. Senhor, que a tua palavra seja liberada, Senhor Deus, não como eu quero, que ela não seja liberada também como cada um quer ouvir o que quer, mas que eles possam ouvir o que o Senhor quer ministrar no coração. Tenha liberdade, Espírito Santo, para disciplinar, para exortar. Tenha liberdade, Espírito Santo, para nos ensinar, porque tudo o que o Senhor faz é para a glória do teu nome. Então fique à vontade, Espírito Santo, porque esse lugar é teu. Assim eu oro junto com a tua igreja, te agradecendo em teu santo nome. Amém. Podemos sentar em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Palavra de Deus, não precisa ficar assustado, tá, irmãos? Às vezes você fala assim: a pastora, para pegar aí, tem cajado. Não é cajado não. Você via cajado. Cajado é bom saber dessa. O cajadinho que se usava, ao contrário que muitos pensam que cajado é para bater, cajado não é para bater não, irmãos. Cajado os pastores usavam quando a ovelhinha tomava alguma errada, eles iam lá, aquela com caminho assim, igual o guarda-chuva, assim, ó. Ele puxava a ovelhinha para mostrar que aqui não é lá, entendeu? Então, tem gente que diz: meteu o cajado. Nada, cajado é bom. Cajado é para abençoar. Não tem cajado, tem ensinamento de Deus aqui, amém? Quem vai receber a palavra com amor, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quando a palavra de Deus diz: sede santos em toda maneira de viver, assim como eu sou santo. Essa palavra, irmão, na verdade, esse versículo, ele aparece originalmente no livro de Levíticos. Lá no livro de Levíticos você vai encontrar justamente essa palavra, Levítico 11, verso 44. Então, essa palavra agora Pedro, o apóstolo Pedro repete essa mesma palavra, porque Deus é quem falou. Então Pedro agora escreve essa palavra: sede santo, como eu sou santo. Então, o que Deus quer de nós é uma retidão, é uma fidelidade, é uma sinceridade, é andar como filho da luz, é andar como Cristo andou, porque aqui mesmo no livro de Pedro diz que nós devemos seguir as pisadas do Senhor, e as pisadas do Senhor sabemos que não foi nada fácil. Às vezes as pessoas se decepcionam por falta de conhecimento, por dizer: eu pensei que se eu aceitasse Jesus, se eu fosse da igreja, tudo ia ser mais fácil. Mas se engana-se, porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. A palavra de Deus também vai falar, né, no livro de Mateus, quando ele vai falar das bem-aventuranças, no finalzinho ele vai falar que assim também sofreram os profetas, né, antigamente. Então ele vai dizer do sofrimento dos profetas, das perseguições que eles passaram, mas que eles permaneceram firmes na fé, porque a adoração deles para com Deus era genuína, era uma verdadeira adoração. E é essa adoração que Deus procura nos dias de hoje, né? Ele diz assim que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. E quem são os verdadeiros adoradores? Será que são esses que cantam levantando as mãos? Será que esses que dançam na igreja? Será que esses que pregam? Será que é esses que... Não, irmãos, vai além, a adoração a Deus vai além de tudo isso. Nós adoramos a Deus com a nossa dança, adoramos a Deus com a nossa oração, adoramos ao Senhor com o nosso louvor, mas adoramos a Deus com obediência.
andando na presença do Senhor, para que assim nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Então é necessário que nós venhamos andar com retidão na presença do Senhor. O apóstolo Tiago, ele diz assim: não sejais somente ouvinte, mas também praticante do Evangelho de Jesus. Olha só o que ele diz: não seja somente ouvinte, porque às vezes só ficamos só como ouvinte, mas o mundo está gritando aí fora, o mundo chora, e o mundo precisa, não é dos pastores, dos bispos, presbíteros, o mundo precisa dos servos de Deus, de todos aqueles que servem ao Senhor de todo o coração, que tem amor pelas almas. E o Senhor, ele diz: sede santo. Ele pede. Aí você fala: mas como será? Eu não consigo ser santo. Aqui não está falando de uma perfeição. Eu nunca vou ser perfeita. Só quando eu chegar lá na glória, ao lado do Pai, aí sim vamos chegar à perfeita estatura, como diz a palavra de Deus. Não é uma perfeição. Nós somos falhos, nós somos humanos, nós somos sujeitos a quedas, né? A palavra de Deus fala que Elias, um homem tão usado por Deus, ele tinha as mesmas paixões que nós. Ele era carne, ele também sentia, ele também chorava, ele também se angustiava, ele também tinha os desejos dele, Elias, e era um profeta usado tremendamente por Deus. Mas qual é a santificação dele com Deus? Porque a vida dele era para Deus. Ele tinha uma vida de comunhão com Deus, ele tinha uma vida de compromisso com Deus, ele andava com Deus, ele fazia o que Deus mandava ele fazer. E ele era um profeta honrado por Deus, porque ele honrava o Senhor. Então a palavra de Deus diz: sede santo em todas as maneiras de viver. Não falou sede santo só em alguma parte e outra não, em todas as maneiras de viver. Então o Senhor, ele requer de nós uma santidade, ele requer de nós um posicionamento, ele requer de nós que nós vivamos uma vida de sinceridade para com ele, uma vida de testemunho, porque muitas das vezes você diz: mas eu não sei pregar, eu não tenho muito conhecimento ainda, mas basta você testificar Jesus na tua vida. Como diz a palavra de Deus, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, e o sal, ele se destaca pelo sabor dele, e a luz também, ela reflete, onde ela chega, a luz vai dissipar as trevas, as trevas saem imediatamente, porque a luz chega clareando tudo. Então nós somos essa luz, nós somos o sal da terra. Então, por um testemunho, uma alma pode se render ao Senhor. Seu testemunho no trabalho, seu testemunho como vizinho, seu testemunho como dona de casa, como mãe, como esposa, como pai, como pastor, seu testemunho como servo do Senhor, onde quer que você ande, há o brilho do Espírito Santo sobre a tua vida. A passagem de Deus diz sobre a história de Eliseu, que ele passava para lá e para cá, todos os dias, ele vinha de muito longe. E a mulher observava que aquele homem passava todos os dias para fazer a obra, até que ela fala com seu esposo: eu observo que aquele homem não é um homem de Deus, e ele vai sempre passando, ele passa sempre por aqui para fazer a obra. Não convém que façamos um quarto aqui para ele poder repousar aqui, porque ele vem de muito longe. Então ela observou pelas atitudes dele, pela maneira, talvez ela tenha até conversado com ele, então ela viu algo diferente nele. Então nós somos também diferentes. Tem um que diz que nós devemos fazer a diferença, né? E devemos fazer a diferença em todas as maneiras de viver. Mas como você é santo assim, você está se referindo às vestes? Não, as vestes que eu me refiro agora, nesse exato momento, é as vestes espirituais. Quando você tem uma vida de comunhão com Deus, você tem as vestes do Espírito Santo. Então o Senhor, ele quer ver essas vestes, que você venha se revestir do poder de Deus,
vida. Deus como centro da tua vontade, da sua vontade. Ele é tudo para você. Ele é prioridade em tudo. Deus é o centro de tudo. E nós não podemos esquecer isso. Então, quando nós buscamos santidade, é quando nós lutamos contra as coisas que opostas àquilo que Deus odeia. Então, as coisas que Deus não quer. Então, nós fazemos o possível, nós queremos agradar a Deus, entramos em oração, pedimos ao Senhor um renovo, uma restauração, uma limpeza, uma mudança de mente, mudar os nossos pensamentos, mudar o nosso coração, a nossa maneira de agir, nossa maneira de falar, nossa maneira de ser. Tem que haver uma transformação, né? Uma transformação para que o Espírito de Deus venha se deixar cair em nossas vidas. Mas se você diz, eu tenho o Espírito de Deus, mas ainda é aquela pessoa rancorosa, é aquela pessoa cheia de mágoa, é aquela pessoa cheia de ódio, né? Tem uma palavra aí que a Thaís gosta muito quando ela fala da metanoia, né? É mudança radical de mente, né? De pensamentos. Quando quem faz isso, irmão? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem o poder de mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Pode Satanás querer fazer você continuar se sentindo nas trevas, o inimigo vai tentar te convencer que você não é nada, o inimigo vai tentar convencer que você é um pecador e não tem mais jeito para a tua vida, mas o Senhor vai dizer, eu te amo, eu te criei, tu és meu, eu não abro mão de ti. É assim que Deus fala. Então nós devemos glorificar o Senhor por tudo, porque Deus está conosco em todo o tempo, mesmo nas nossas fraquezas. O apóstolo Paulo não era um homem 100% santo, mas era um homem que buscava santificação. Mas ele colocava para Deus, Senhor, aperfeiçoa o teu poder nas minhas fraquezas. Então, para ele dizer assim, Senhor, aperfeiçoa o teu poder nas minhas fraquezas, é porque ele via como era difícil. Ele tem a passagem que diz, aquilo que eu não quero fazer eu faço, aquilo que eu quero eu não faço. Então, havia uma guerra espiritual, porque há uma guerra entre a carne e o espírito. Então, há uma guerra constante, e a carne é forte, irmão. Não pense que a carne é fraquinha, que a carne não é fraquinha, não. A carne é forte, por isso devemos resistir o diabo na fé, devemos resistir às tentações, devemos declarar o Senhor na nossa vida em todo o tempo, devemos cuidar da nossa mente, dos nossos pensamentos, do nosso olhar, para onde nós olhamos, o que nós pensamos, o que nós falamos. Nós devemos vigiar para que o inimigo não tome posse das nossas vidas e não roube o que é de mais precioso, que é a nossa salvação. Amém. Então, santo, mas eu não entro para a igreja porque eu não sei se eu vou ser santo. Basta você receber Jesus na tua vida, porque o resto é com o Senhor. É Ele quem vai agir, é Ele quem vai fazer todas as coisas. Basta você dar liberdade para Ele entrar na tua vida, no teu coração, porque Ele tem o poder para transformar. E aqui eu quero também deixar para vocês que está no livro de Efésios. Eu não precisa botar não, tá? Vou ler aqui no meu celular que está certinho aqui. Que Efésios, quem quiser acompanhar na Bíblia aí, Efésios capítulo 4, a partir do verso 17. Efésios capítulo 4, a partir do verso 17. Fala que a santidade cristã, ela é oposta aos costumes dos gentios. Quem são os gentios? Aqueles que ainda não vieram para Jesus, aqueles que não têm Jesus como Senhor da vida deles. Então são os gentios. E ele diz assim: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há nele, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com a avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim,
mas vós aprendeste assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e nele foste ensinado, como está a verdade em Jesus, que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Por enquanto até aí, deixa abertinho a Bíblia. Quando a palavra de Deus diz assim que nós aprendemos como? Nós não aprendemos assim, ser como os gentios. Está falando que quando nós nos revestimos, nós nos despojamos do velho homem, que é o pecado. Quando nós nos batizamos, professamos Jesus como Senhor da nossa vida e tivemos agora um encontro verdadeiro com o Senhor e nós fomos sepultados com Jesus com o batismo, que quando você vai submergir, o sentido é esse. Quando você levanta, é você ressuscitando, levantando, você morre para o mundo e você vive agora para Deus. Então você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. E diz: e se é que tendes ouvido e nele foste ensinado, como está a verdade em Jesus. Porque diz que quando no trato passado vos despojeis, quer dizer, do pecado. Então, de tudo aquilo que te corrompia, né, pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Então, agora vos revistai do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, nós nos revestimos agora do Espírito de Deus. É Ele agora que habita em nós. E nós agora somos servos, somos filhos, e agora nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E o Espírito que habita em nós é um Espírito Santo. O Espírito, você já parou para pensar isso? Nós que não somos nada, nós não merecemos nada, e o Espírito do Senhor passou a habitar em nós. A palavra de Deus fala em Efésios 2, que antes éramos trevas, vivíamos nas trevas, e o Senhor, pela sua misericórdia, nos resgatou do mundo das trevas e nos transportou para o mundo da luz. E hoje nós somos luz do Senhor. Hoje nós somos dignos da salvação do reino de Deus. Porque agora o Espírito de Deus, o Espírito da justiça e da santidade, ele habita em nós. E se nós preservarmos esse Espírito em nós, como preservamos? Em oração, em testemunho. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas falam assim: mas eu oro 3, 4, 5 vezes ao dia. Não é isso não. Tem pessoas que oram 5, 6, 10 vezes ao dia e não tem uma vida santificada diante de Deus. Não tem uma mudança na sua mente, não tem uma postura de uma pessoa transformada, não tem uma postura de uma pessoa que já recebeu o Espírito Santo de Deus. As suas atitudes muitas das vezes não condiz com a palavra de Deus. Então não é a questão de estar orando, falando com Deus ali, não. É um conjunto de coisas. É oração, é louvor, é adoração, é testemunho, é testificando mudança. Antes eu era aquela pessoa que o mundo julgava, mas hoje eu tenho Cristo na minha vida. Hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. É isso que nós somos hoje. Nós somos transformados, nós somos totalmente mudados pelo poder do nosso Senhor. Então a palavra de Deus diz: pelo que deixai, olha só agora que vai falar, e vos revistar do novo homem. Então está revestido, está buscando santidade. Então, pelo que deixai agora a mentira e falar a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aí ele diz: irai-vos, se não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira. Então está dizendo assim: nós iramos. Não é impossível dizer: eu estou buscando santidade, eu sou um santo e eu não iro, eu não tenho raiva de ninguém. Conversa, irmãos. Isso é conversa. A gente tem raiva assim, a gente ira assim, a gente fica chateado com muitas coisas assim. O pecado é o ódio, é deixar o rancor invadir o nosso coração.
Irai-vos, mas não pequeis. Então, pecar é quando você deixa aquilo te dominar totalmente. Aí ele vai dizer no 27 aqui: não deis lugar ao diabo. E muitas das vezes queremos buscar santificação no Senhor, mas não fechamos os portais, mas não fechamos as brechas, aquilo que nos tira da presença de Deus. Quando diz não deis lugar ao diabo, é justamente fechar as brechas. Você examinar a si mesmo e ver o que está tirando você da presença de Deus. O que está acontecendo que está querendo quebrar sua comunhão com o Senhor. E você vai conversando com Deus: Senhor, eu tenho me examinado, eu vejo o pecado na minha vida, eu quero me restituir. Eu quero uma vida de santidade para a minha vida, eu quero uma mudança nos meus pensamentos, no meu andar, no meu caminhar, no meu agir, em tudo. Muitas das vezes é de oração, mas deseja não ser próximo. É de oração, mas não perdoa aquele que um dia te ofendeu. E eu aprendi que a maior libertação da alma é o perdão. É aprender a perdoar e liberar o perdão. E são duas coisas muito difíceis. Tanto perdoar como pedir perdão. Mas aí que está o cadeado que vai abrir de uma vez o teu coração. O Espírito Santo vai entrar e trazer mudança para a tua vida. Aí está o bálsamo que vai curar a ferida do teu coração. É o perdão. Então nós devemos orar sem pedir a Deus: sede santo em todas as maneiras de viver. Em tudo, seja santo. Então naquilo que nós olhamos e observamos, não, ainda tem uma coisa que impede meu relacionamento com Deus. Então vai se examinando, e Deus vai te mostrando, e você vai se consertando diante do Senhor. Uma passagem que Davi, ele fala, que eu acho tremendo, é quando ele diz assim: não retira de mim o teu espírito, Senhor. Porque ele sabia que sem a presença do Senhor ele não é nada. E sabe por que ele falou: não retira de mim o teu espírito, Senhor? Porque ele sabia também que ele era um pecador. Porque ele sabia que ele era humano, ele era falho. Então, assim como Paulo dizia: Senhor, aperfeiçoa o teu poder na minha fraqueza. Então Davi também falava também: Senhor, não retira de mim o teu espírito. Então ele tinha medo de perder a presença de Deus na vida dele. Porque a palavra de Deus ensina que só temos dois senhores: servirá um e aborrecerá o outro. Então nós servimos a um Deus todo-poderoso que requer de nós uma posicionamento de homem de Deus e de mulher de Deus. Nós sabemos que o tempo está findando e Deus requer cada vez mais. Está vendo muito modernismo, né? Antes do Evangelho, o Evangelho de Jesus é puro e eficaz. Ele é puro, ele é santo, mas há tantas coisas, né? Tanta apostasia dentro das igrejas que nós precisamos ter cuidado para que não sejamos corrompidos, né? Então nós precisamos pedir a Deus essa visão espiritual para que nós não venhamos cair no laço do inimigo, não achar que o que está acontecendo é normal, é assim mesmo. Não devemos vigiar todo o tempo, porque a palavra de Deus diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor como um leão, rugindo, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Olha só, ele anda rugindo como um leão, para lá e para cá todo o tempo, só querendo uma brecha para destruir. E nós sabendo disso, o que é que nós vamos fazer? Fechar as brechas. Como que está o nosso coração diante de Deus? O que está acontecendo na minha vida espiritual? E pedir ao Senhor essa mudança totalmente. Senhor, eu quero uma renovação para a minha vida espiritual. Eu quero ter uma vida de comunhão com o Senhor. Eu quero, Senhor Deus, me aproximar cada vez mais de Ti, porque nós somos nova criatura. Nós somos agora filhos de Deus, filhos da luz. Então andai como filho da luz. Então vamos fazer a vontade de Deus, permanecer
firme na presença do Senhor, santificando as nossas vidas. Você não é melhor do que ninguém, ninguém é mais santo do que ninguém. É cada um, é eu com Deus, é você com o Senhor, cada um buscando a sua vida com Deus e pedindo misericórdia ao Senhor para que nós possamos permanecer até o final. Porque o inimigo não está brincando, ele está fazendo o arrastão dele dentro das igrejas, tirando o povo da presença de Deus. Muitas coisas absurdas estão acontecendo, muitas pessoas estão perdendo a direção, a visão das coisas de Deus, e nós precisamos pedir essa misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de mim, me dá visão espiritual, me ajuda, Senhor, porque nós estamos, como diz a palavra de Deus, naquela maratona. Sabe aquela que Paulo diz que corremos como atleta. O atleta, para chegar até lá no final, ele tem que se examinar fisicamente, se cuidar, ele tem que se cuidar do seu emocional, ele tem que estar bem preparado para a corrida. E nós estamos nessa corrida para alcançar o prêmio que o Senhor preparou para nós. E nós estamos nessa corrida e nós precisamos estar prontos, preparados para chegarmos até o final. O inimigo tem ceifado muitas vidas. O inimigo não tem brincado. Ele tem entrado dentro das igrejas e minado a fé de muita gente, fazendo muitas pessoas descrer das coisas de Deus. Eu só vejo pessoas dizendo, desde pequeno que eu ouço falar da vinda de Jesus, e ele nunca veio. Ele já veio para muitas, ele já levou muitos. Agora tem a geração arrebatadora. Não sei se eu estou nessa lista de geração arrebatadora. Eu não sei se o Senhor vai vir antes de me buscar, mas o importante é entrar no reino dos céus. O importante é saber que o Senhor nos espera de braços abertos. Mas para isso precisamos examinarmos a nós mesmos, como está o nosso coração, a nossa mente diante do Senhor. Precisamos dessa cura, sarar o nosso coração, sarar a nossa mente, saber que o inimigo é o maior roubador de almas. E nós declaramos o nome de Jesus em nossas vidas, dizer que ele não vai conseguir roubar a minha fé, que ele não vai conseguir destruir a minha casa, a minha família. É declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor, é lutar contra essas oposições que vêm contra nós, para nos fazer andar cabisbaixo, nos fazer desistir, nos fazer andar desacreditado das coisas de Deus. Mas permaneça na fé. A palavra de Deus diz, 28, aquele que furtava não furta mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Até nisso a postura do crente, né, irmãos? Na palavra, no que sai da nossa boca. Irmãos, Satanás, ele ruge como um leão buscando a quem possa tragar. Ele está atento a tudo que nós fazemos. Ele observa nossos passos. Ele observa o que sai da nossa boca. Ele não vai invadir a tua vida, ele não vai invadir a casa de ninguém, ele não vai se apossar dos teus filhos, ele não vai fazer nada disso, a não ser que dê legalidade para ele. Ele só entra onde há legalidade. E qual é essa legalidade? Que é uma das legalidades que se dá quando sai da nossa boca palavras torpes, palavras que não edificam, sabe? Palavra que mais vê agora é crente cheio de gíria na boca, fala é mais gíria do que palavras comuns, né? Palavras que não têm edificação nenhuma, que não se vê o brilho do Espírito Santo na pessoa. É falando coisas mas o crente ele tem que falar palavras edificantes, palavra que vem atrair aquela alma, tocar no coração daquela alma. Isso é testemunho. Então que a nossa boca seja santificada para falar somente coisas que agradam a Deus. Tantas coisas às vezes que falamos, que achamos
e estamos abrindo o portal para Satanás entrar dentro da nossa casa. Então nós devemos vigiar em tudo que sai da nossa boca. A palavra de Deus diz também, tudo isso ao meu espelho também, que o poder de vida e morte está na nossa língua. Então nós temos que ter muito cuidado com tudo que sai da nossa boca. Que venha sair palavras de bênção, palavras de vitória. O Senhor fez quando te fez, Ele fez você com a sua boca. Sabe para quê? Foi para glorificar o nome dEle, para exaltar a Ele. Que você possa entender que nós precisamos usar os nossos lábios, a nossa boca, para adorar o nosso Deus, para pregar o Evangelho de Jesus, para anunciar o Evangelho do Senhor. Mas onde está a santificação disso aí? No seu posicionamento. Se você se posicionar, não, seja no trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, com uma postura de uma pessoa diferente, de uma pessoa transformada, aí vão ver o brilho do Espírito Santo na tua vida. Versículo 30 diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Quem um dia aceitou Jesus, diga glória a Deus. Quem é nova criatura, diga amém. Então não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual você já está selado para o dia da redenção. Quando eu era jovem, mais jovem, né? bem mais jovem, bem mais jovenzinha, então, eu ouvia dizer assim, tinha uma irmã na igreja que falava assim, até o pastor, para ser salvo, tem que você, jovem, falar em línguas. Se não falar em línguas, não vai ser salvo. Nossa, que trazia um desespero no coração da gente. O outro pastor dizia assim, até nos dias de hoje, tá, irmãos? Uma pessoa de ministério que foi congregando na igreja, primeira pergunta que o pastor fez, fala em línguas? Ele não, então não pode subir no ministério. Você entendeu como é que está o raciocínio das pessoas em relação às coisas de Deus? Primeiro, o nosso altar está aqui, ó. Coloca a mão no teu coração. Aqui está o altar de Deus. Nosso coração é o altar de Deus. Aqui é o púlpito. Nosso coração é o altar do Senhor, onde nós oferecemos a Deus sacrifício de louvor e adoração, santificação para o nosso Deus. E eu, conversando com meu esposo, falei, tantas pessoas se afastam das igrejas por esses entendimentos absurdos. Não é falar em línguas que você vai para o céu. Não é expulsando demônios que você vai para o céu. Não é porque você louva que você vai para o céu. Não é porque você prega que você vai para o céu. A palavra de Deus fala também no livro de Mateus, não estou me lembrando agora se é 5 ou 7, que fala que comparecerão diante do Senhor e vai falar, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu falei línguas, em teu nome eu fiz todo, preguei o Evangelho, em teu nome eu fiz isso. O Senhor vai dizer, mas apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Nós não somos salvos pelos talentos que o Senhor nos dá, porque os talentos, dons, não são nossos, do Senhor. Então Ele apenas nos usa como instrumento. E muitas pessoas com isso se entristecem por esses ensinamentos. Então, esse homem ficou muito triste, não sei se ele está na igreja, não sei se ele procurou outra igreja, né? Tem pessoas que saem da igreja e vão para o mundo, mas ele tem outros lugares que podem visitar e ser muito bem recebido, e de repente com um líder que possa orientá-lo melhor a respeito das coisas de Deus. Então, eu falo ao meu esposo, como pode, né? E uma bênção, né? Esse rapaz é uma bênção, mas por não falar em línguas. E por isso o diabo se prevalece disso, e ele usa pessoas para imitar. Porque nós temos pessoas imitando outras pessoas, até crianças hoje em dia imitam adulto falando em línguas. Até criança fala, porque já vi, quem já viu aqui também levanta a mão assim. Já viu, né? Porque fala, irmãos, imita. Entendeu? O diabo, ele fala em várias línguas.
diabo, então, ele é mestre nas línguas estranhas. Ele conviveu com o Senhor. E não é isso que vai nos dar salvação, mas nosso posicionamento diante de Deus, a nossa mudança física, mudança espiritual, mudança da mente, isso sim vai nos levar ao reino dos céus. Então nós vamos sempre pedir: Senhor, muda, transforma a minha vida, tira de mim aquilo que está demais, acrescenta aquilo que eu preciso. Precisamos orar sim, ao invés de pedir tantas as coisas, Deus, pedir tantas bênçãos. O Senhor já sabe tudo que nós necessitamos. Ele diz: buscar primeiramente o meu reino, e demais coisas vos serão acrescentadas. Então só busque o Senhor, começa a falar com o Senhor, e Ele já vai começar a acrescentar aquilo que você necessita. É só se posicionar na presença de Deus como santos do Senhor. O que é o significado de santo que a Bíblia diz conosco? É separado. Santo quer dizer separado do mundo. Então nós não vivemos mais as coisas do mundo, nós vivemos para Deus, e por isso o Senhor nos chama de santo, por sermos separados. Até porque a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Por isso devemos agradar ao Senhor com a nossa postura, com os nossos pensamentos, com a nossa maneira de falar, com a nossa maneira de agir, em todo o tempo. Sede santo em todas as maneiras de viver, assim como eu sou santo, diz o Senhor. O próprio apóstolo Paulo, ele também diz assim: sede santo, assim como eu sou de Cristo. Olha que coisa linda. Sede santo, ele fala assim, para nós sermos santos, assim como ele é imitador de Cristo. Sede meus imitadores, né? Assim como eu sou imitador de Cristo. Então ele estava se referindo que a postura dele como cristão. E não tem coisa melhor, irmãos, que você se examinar, olhar para você mesmo e olhar e ver em você uma mulher de Deus, um homem de Deus, uma pessoa transformada, uma pessoa que pode e é capaz de dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Paulo estava querendo dizer: eu faço tudo para agradar o Senhor, eu tenho comunhão com o Senhor, eu tenho uma aliança com o Senhor, eu tenho um relacionamento com Deus, eu faço somente a vontade do Senhor, com toda a minha fraqueza, com todas as minhas lutas, com todas as provações, mas eu sempre recorro ao Senhor, porque a minha vida é do Senhor. Então quando ele diz isso, são imitadores. Então é muito lindo quando uma pessoa fala assim: acho tão bonito aquela mulher, eu vejo ela indo para a igreja, e eu sou vizinho, escuto um palavrão da boca daquela pessoa, eu não vejo aquela pessoa num bate-boca, eu nunca vi aquele crente sair brigando, que tem crente que ora, jejuma, faz tudo, mas quando está num momento de briga, no mercado, no banco, a pessoa até diz assim: vem não, sou crente, mas não sou bobo. Vem não, sou crente, mas não sou bobo. Ele diz assim: eu deixo minha Bíblia do lado e piso no chinelo, né, no salto, e sai dentro do salto. Eu já vi, irmãos, pessoas fazem isso. Crente não é bobo não. Crente não é bobo não, realmente. O crente sábio é aquele que sabe que Deus é a tua justiça. É aquele que sabe que Deus é o teu advogado, é o teu justo juiz. E é Ele quem vai julgar a tua causa. Não precisa rodar a baiana, não, porque crente não roda a baiana. Já vi crente falar assim: roda a baiana, sai do salto. É para mostrar que crente não é bobo, né? Então esses crentes assim precisam de conversão. Então nós precisamos, irmãos, buscar cada dia a presença de Deus, para cada dia que passa sermos convertidos. O Senhor faça mudança em nossas vidas constantemente. Peça sempre a Deus: Senhor, muda tudo que está em mim, aquilo que não te agrada. Espírito Santo, eu te dou liberdade para o Senhor entrar e mudar
a minha maneira de viver, a minha maneira de ser, se eu não tenho te agradado, então eu te dou permissão, Espírito Santo, para se eu colocar em mim tudo que eu preciso e tirar tudo que aborrece o teu Espírito Santo. Então se posiciona diante de Deus, toma uma posição de servo do Senhor, porque uma hora você pode se deparar com pessoas tão necessitadas de ouvir a palavra, e é muito triste quando um crente diz assim: peraí um pouquinho que eu vou lá em Nova Sul chamar o meu pastor que mora lá para vir aqui orar, tá bom? Porque eu sou da igreja há 20, 30 anos, mas isso aí, orar pelas pessoas não é comigo. Não, estejas pronto, preparado para interceder por aqueles que necessitam. Esteja pronto e preparado para quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Esteja pronto, preparado e como servo de Deus, como ungido do Senhor, porque foi para isso que o Senhor te chamou. Então sejais cheio do Espírito Santo. Somos casa e morada do Espírito Santo de Deus. Então estás com o teu coração pronto. Para terminar, 32. Antes sejam uns para com os outros, benigno, misericordioso, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Mas o 31 diz assim: toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Sabe o que é isso? Aqueles crentes também que estão gritando, berrando, né? Os filhos, e às vezes falam até palavras ali, amaldiçoando os filhos com palavras, porque está estressado, está nervoso. Deus me entende. Deus não quer que entende, não, irmãos. Deus entende que precisamos mudar, que precisamos nos apresentar aqui na terra como pessoas transformadas, porque nós testificamos o nosso Jesus aqui na terra. Nós somos morada do Espírito Santo, nós testificamos Jesus. Olha que coisa mais linda. Nós somos casa, templo, morada do Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós. Se Ele habita em nós, a operação do Espírito Santo é de transformar cada vez mais a nossa vida. Mas se você emprestar mente para Satanás, o diabo não tem poder de entrar não, tá, irmãos? Quem pensa que Satanás entra na mente, vai tirar. Pode tirar isso da sua mentezinha, porque o diabo não tem poder. Por isso que muitas coisas nós devemos falar com Deus. Ele não entra na nossa mente, mas nós podemos emprestar nossa mente para Ele, com as palavras que saem da nossa boca, porque a nossa boca fala que o coração está cheio. Então nós temos que vigiar palavras que saem da nossa boca. Então uma maneira de você também se santificar é você declarar Jesus na tua vida, é você declarar que a prova está doendo, está difícil, mas a minha mente é de Cristo, meu coração é do Senhor. É você passar provas e mais provas, mas você nunca admitir que o diabo está no controle da situação, porque quem está no comando é Deus. Então isso também é uma maneira de santificar com as tuas palavras. Eu não vou te dar legalidade, Satanás. Eu não vou te dar munição. Eu não vou te dar alimento, porque eu vou alimentar o que está em mim, que é o Espírito Santo de Deus, dizendo que é Ele quem garante a minha vitória. Eu posso estar no vento. Alguém vai dizer: ih, vento é de Satanás. Não, Deus está nesse vento. Eu posso estar no deserto. E o diabo te botou no deserto? Não, Deus está comigo no deserto. Eu posso estar passando no vale. Eu vou falar como Davi: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. Então, se Deus está conosco, Ele garante a nossa vitória. Então, sede santos em toda maneira de viver. Dê uma salva de palmas para Jesus.